Segunda Reis, capítulo 13. No 23º ano de Jeoás, filho de Acasias, rei de Judá, Jeoacás, filho de Jeú, tornou-se rei sobre Israel, em Samaria, e reinou por 17 anos. Ele fazia o que era mal aos olhos de Jeová, e cometia o mesmo pecado que Jeroboão, filho de Nebate, tinha levado Israel a cometer. Não se desviou dele. Por isso, a ira de Jeová se acendeu contra Israel e, durante todos aqueles dias, ele os entregou na mão de Hazael, rei da Síria, e nas mãos de Ben-Hadad, filho de Hazael. Com o tempo, Jeoacás implorou o favor de Jeová, e Jeová o ouviu, porque ele viu a opressão que o rei da Síria causava a Israel. Assim, Jeová deu um salvador a Israel, para livrá-los das mãos da Síria. Os israelitas puderam morar nos seus lares como antes. Mas eles não se desviaram do pecado da casa de Jeroboão, que ele tinha levado Israel a cometer. Continuaram a cometer o mesmo pecado, e o poste sagrado continuava de pé em Samaria. Jeoacás ficou com um exército de apenas 50 cavaleiros, 10 carros de guerra e 10.000 soldados a pé, porque o rei da Síria os tinha destruído, pisoteando-os como o pó na ira. Quanto aos outros acontecimentos da história de Jeoacás, tudo o que ele fez e os seus atos poderosos não estão escritos no livro da história da época dos reis de Israel? Então Jeoacás descansou com os seus antepassados e o enterraram em Samaria. E Jeoás, seu filho, tornou-se rei em seu lugar. No 37º ano de Jeoás, rei de Judá, Jeoás, filho de Jeoacás, tornou-se rei sobre Israel, em Samaria, e reinou por 16 anos. Ele fazia o que era mal aos olhos de Jeová, não se desviando de todos os pecados que Jeroboão, filho de Nebate, tinha levado Israel a cometer. Continuou a cometer os mesmos pecados. Quanto aos outros acontecimentos da história de Jeoás, tudo o que ele fez e os seus atos poderosos e a sua guerra contra Amazias, rei de Judá, não estão escritos no livro da história da época dos reis de Israel? Então Jeoás descansou com seus antepassados e Jeroboão se sentou no seu trono. Jeoás foi enterrado em Samaria com os reis de Israel. Quando Eliseu ficou doente, com a doença que por fim o levaria à morte, Jeoás, rei de Israel, foi até onde ele estava, debruçando-se sobre ele, e começou a chorar, dizendo: meu pai, o carro de guerra de Israel e seus cavaleiros. Eliseu lhe disse: pegue um arco e flechas. Então ele pegou um arco e flechas. E ele disse ao rei de Israel: prepare-se para atirar. Portanto, ele se preparou para atirar. E Eliseu colocou suas mãos sobre as mãos do rei. Então ele disse: abra a janela que dá para o leste. Ele abriu. Eliseu disse: atire! E ele atirou. Eliseu disse então: a flecha de vitória de Jeová, a flecha de vitória sobre a Síria. O Senhor golpeará a Síria em Afeque até acabar com ela. Eliseu também disse: pegue as flechas. E ele as pegou. Ele disse ao rei de Israel: golpeie o chão. Então ele golpeou o chão 3 vezes e parou. Em vista disso, o homem do verdadeiro ficou indignado com ele e disse: o Senhor deveria ter golpeado o chão 5 vezes ou 6 vezes. Então o Senhor golpearia a Síria até acabar com ela. Mas agora o Senhor golpeará a Síria apenas 3 vezes. Depois disso, Eliseu morreu e foi enterrado. Havia bandos de saqueadores moabitas que costumavam vir ao país no começo do ano. E aconteceu que algumas pessoas estavam enterrando um homem quando viram um bando de saqueadores. Então jogaram rapidamente o homem na sepultura de Eliseu e saíram correndo. O corpo do homem tocou nos ossos de Eliseu, o homem voltou a viver e ficou de pé. Hazael, rei da Síria, oprimiu Israel durante todos os dias de Jeoacás.
No entanto, Jeová lhe mostrou favor e misericórdia e teve consideração com eles por causa do seu pacto com Abraão, Isaque e Jacó. Ele não quis destruí-los, nem os expulsou da sua presença até hoje. Quando Hazael, rei da Síria, morreu, Ben-Hadad, seu filho, tornou-se rei no seu lugar. Joás, filho de Joacás, tomou então de Ben-Hadad, filho de Hazael, as cidades que ele tinha tomado de Joacás, seu pai, na guerra. Joás o golpeou 3 vezes e recuperou a cidade de Israel.